Ok, vamos começar. Então, nós vamos continuar falando sobre difração e também interferência, mas falando com um ponto um pouco diferente, porque né, a difração é um efeito que pode ser útil, né, por exemplo, na análise de materiais, muito útil, tanto em frequências óticas quanto em frequências mais altas, e, no entanto, ela pode ser um problema algumas vezes, porque exatamente nesses limites em que eu estou tentando ver detalhes que são do tamanho do comprimento da onda. Então, se eu estou tentando ver coisas usando a luz, esse limite não é tão pequeno assim. Nós estamos falando em meio micron. Então, é claro que do nosso ponto de vista macroscópico, meio micron é um tamanho grande, mas se eu estou querendo investigar coisas pequenas, pode não ser. E, bom, essa é uma figura interessante, porque vocês veem que é escuro, mas lá no meio tem um ponto luminoso. E essa é a figura de difração, provavelmente de um disco ou de uma esfera. Ou seja, eu estou jogando luz em cima de um disco, que não tem furo nenhum, e estou vendo um furo lá do outro lado. Estou vendo luz lá. Então, isso é uma coisa interessante, nós vamos explicar por que isso acontece. Também numa fenda única, tá? Uma fenda única eu posso ver uma figura como essa aqui, ó. Vocês veem que tem um máximo central na fenda, mas tem outros mínimos e máximos para os lados. Tá? Isso é efeito de difração, e ele não aparece só em fendas, mas também numa borda. Ou seja, se tem a borda de alguma coisa, pode criar uma figura de interferência, porque embora o tamanho seja praticamente infinito, porque tem uma borda, ou seja, tem um material da borda para baixo e tem o ar da borda para cima, por exemplo. Né? No entanto, essa borda é um obstáculo tão pequeno quanto eu queira, né? E, então, por exemplo, na hora de uma lâmina de barbear antiga, né? Mas esse símbolo aí é usado ainda hoje como significando lâmina. Vocês já viram uma dessas? Então, eu não cheguei a usar esse tipo de barbeador que usa as lâminas, mas ainda se usa, por exemplo. Barbeiros usam, e cabeleireiros também, né? Vão fazer corte com lâmina. Eles também usam. Não tenho experiência nisso, mas eu sei que é assim. Mas vocês veem que tem uma figura aqui em volta da borda, da lâmina, e a imagem está no limite de resolução. Vocês veem que tem umas figuras esquisitas aqui, enquanto que isso são só furos. Tá? Mas então, como que isso acontece? Como que é a difração por uma fenda? Tá? Nós estamos falando disso aqui, ó. Tem uma fenda vertical, tá? Muito estreita. Tá? O tamanho é muito próximo do comprimento de onda. Tá? Não muitos comprimentos de onda, talvez nem dois. Tá? Ou seja, é muito estreito mesmo. Na luz, nós estamos falando de meio micro, um pouco mais. Parece que meio micro não é tão pequeno assim, mas lembrem que um fio de cabelo tem diâmetro de 100 micra. Tá? Então, meio micron é muito estreito mesmo. Eu tenho que cortar em 200 vezes um fio de cabelo para ter esse tamanho. Então, tem uma fenda muito estreita, né? A gente não vai conseguir achar a posição dos máximos, mas a gente vai conseguir achar a posição dos mínimos, tá?
E dá no mesmo, porque os máximos provavelmente estão no meio do caminho entre os mínimos. Tá? Como que a gente faz isso? Então, nós temos uma fenda aqui, né? Nós vamos olhar ela de cima, como se estivesse olhando de cima aqui. Tá? Abaixo eu vou ver assim, ó. Tá? E eu tenho uma onda chegando aqui. Essa pode ser, por exemplo, a primeira fenda que a gente tinha lá no experimento do Young, tá? Usado para criar uma fonte coerente, uma luz que sai dali é coerente, sem dúvida. Mas lembrem, né? No princípio que diz que cada ponto aqui é, na verdade, uma fonte pontual de onda. Então, essa frente de onda está chegando aqui, e aqui eu tenho infinitas fontes pontuais. Então, embora seja uma fenda só, eu posso interpretar isso como infinitas fontes pontuais. Tá? E isso funciona. Então, nesse caso aqui, nós vamos pegar a luz que está saindo desse ponto aqui, bem na borda aqui, e bem na metade aqui. E se a diferença de caminho que esse raio percorre e esse raio percorre, né, se a diferença entre esses caminhos é exatamente meio comprimento de onda, eu vou ter uma interferência destrutiva lá. Então, vamos definir que dá meio comprimento de onda, né? Ou seja, eles andaram uma distância, esse aqui andou, a R2 andou exatamente meio comprimento de onda mais. Então, aqui eu tenho uma interferência destrutiva entre esse ponto e esse. Tá? Vocês vão dizer, tá, mas essa é só a interferência destrutiva entre esses dois. E os outros? Mas pensem comigo, ó, se a diferença de caminho desse ponto até esse dá meio comprimento de onda, então desse ponto que está aqui na metade e desse ponto que está aqui na metade, como eles estão à mesma distância, e a mesma distância lá, a diferença de caminho vai dar também meio de comprimento de onda, porque o que aumenta aqui também. Vocês vão dizer, não, não aumenta, essa geometria está errada. Não, essa geometria está errada se eu levar isso na ponta do lápis, mas lembrem que essa distância aqui D é muito maior do que essa distância aqui. Tá? Nós estamos numa situação um pouco diferente, em que os raios que saem daquele ponto e desse ponto, eles estão muito próximos. Tá? E o ângulo é praticamente o mesmo. Ou seja, embora aqui, desse lado, eu veja que esse ângulo é diferente desse ângulo, na prática, não é. Esse ângulo é igual a esse. E o mesmo para todos os raios que saem de todos os pontos aqui. Então, eu sempre tenho um raio que sai de um ponto e outro que sai de um outro ponto que está meia fenda para baixo. Né? De forma que lá tem uma interferência destrutiva. Né? Tem meio comprimento de onda. Isso é muito próximo. Vocês podem imaginar de novo, olhem para alguma coisa longe, como um livro, alguma coisa que tem uma letra, e pensem em dois pontos muito próximos lá. Eles são o mesmo ponto. Né? A gente não vai ver essa diferença. Então, na prática, o que está acontecendo é isso. Bom, aí a conta é fácil, entende? Porque eu tenho um triângulo retângulo aqui, esse ângulo é exatamente θ, é o ângulo aqui onde o primeiro mínimo está, e a gente sabe que seno θ é exatamente a diferença de percurso dividido por A sobre 2. Porque esse aqui é um cateto, esse aqui é outro cateto, e a hipotenusa está aqui. Ou seja, seno θ é essa diferença aqui, lambda sobre 2, dividido por essa diferença, A sobre 2. Ou seja, eu consigo montar essa equação aí, ó. A sobre 2 seno θ me dá a diferença de percurso, meio comprimento de onda. E tal. Convenci vocês? Então, bom, se vocês têm perguntas, fiquem logo depois. Bom, seno θ vai dar lambda sobre 2 dividido por A sobre 2, tá? Ou A seno θ vai dar lambda sobre 2. Só estou multiplicando por 2 a equação. Então, o primeiro mínimo, tá? Ele é encontrado exatamente nesse ângulo aqui, ó, onde o seno θ é lambda sobre A. Tá? Então, essa vai ser a posição do primeiro mínimo. Então, vocês veem como o seno θ para ângulos pequenos é muito preciso com θ, né? O primeiro mínimo vai estar tão mais próximo do máximo central quanto maior for o A, ou o tamanho da fenda. Então, se você tiver uma fenda muito larga, né, o
primeiro mínimo nem existe, porque eu não tenho essa situação de interferência de difração. À medida que ele chega perto do comprimento de onda, tá, o primeiro mínimo vai se afastando. Tá? E tem uma situação interessante, o que se a fenda é exatamente do tamanho do comprimento da onda da luz, vocês veem aqui, seno θ vai ser 1. E qual ângulo que o seno θ é 1? Bom, o seno θ é 1 para o ângulo de 90, ou seja, o primeiro mínimo vai estar lá, não tem primeiro mínimo. Tá? Então, o máximo central ocupa toda a tela. Tá? Essa é a situação de difração. Eu tenho uma onda chegando aqui, e ela, né, difrata tudo. E nesse caso é interessante de poder usar uma fenda desse tamanho. É claro que se a fenda é muito estreita, está passando muito pouca luz. Tá? A frequência da onda que está chegando na fenda é pequena, né, uma parte só da luz que eu estou jogando e, bom, ela vai se distribuir em todo o espaço, de 90 graus para cima e para baixo. Então, a intensidade vai ser pequena, mas eu vou ter uma fonte coerente, iluminando tudo. Então, provavelmente, essa é a condição interessante para a primeira fenda no experimento de Young. Tá? Não vai precisar ser exatamente 90 graus, né? Eu posso até calcular o tamanho da fenda de maneira que eu tenho o primeiro mínimo acima das duas outras fendas. Estão muito próximos, então o primeiro mínimo nem precisa estar muito longe. Tá? Por isso que o experimento funciona bem. Ok, dúvidas, perguntas, comentários? Sem perguntas. Ok. Então, isso é uma fenda, né, que está nesse formato. Bom, os outros mínimos estão aonde? De que maneira a gente poderia encontrá-los? Porque eu encontrei o primeiro mínimo. Tá? A gente viu que tem vários. Onde é que estão os outros mínimos? Bom, o primeiro, o próximo, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode pegar 1/4, né, do tamanho da fenda. Eu tenho uma situação que é mais ou menos assim, ó. É claro, vocês vão dizer, não, mas esse raio e esse raio aqui não tem a mesma distância, ou esse não tem a mesma distância. Então, vocês veem aqui dá exatamente meio comprimento de onda, aqui dá exatamente meio comprimento de onda, aqui dá exatamente meio comprimento de onda, então, quer dizer que aqui tem mais meio, né? Então, desse aqui para aquele lá, né, tem um comprimento de onda, mas desse aqui para aquele, ou seja, de maneira que eu estou pulando meio comprimento de onda de cada, né? Isso vai estar num ângulo maior, mas vocês podem ver que, como aqui é A sobre 4, eu consigo fazer vários. Para cada um no meio aqui, ó, tem outro no meio aqui. E para cada um nesse meio aqui, tem, ou para cada um, né, daqui até aqui, cada um desses, tem outro daqui até aqui, que vai ter também meio comprimento de onda. Não geometricamente preciso, mas nessa situação em que esse ângulo é pequeno. Tá? Ou seja, não estou na situação, nem vai funcionar na situação em que isso aqui é exatamente um comprimento de onda, mas numa situação em que esse ângulo aqui é pequeno, isso aqui vai funcionar. E aí, nesse caso, ó, a hipotenusa é A sobre 4, e aqui continua sendo meio comprimento de onda, essencialmente, aqui eu vou ter uma situação que, se eu, né, multiplicar essa equação por 4, a seno θ vai ser 2 lambda. Vai ser o segundo mínimo. Dizendo que o primeiro mínimo, a seno θ era 1 lambda. O segundo mínimo, a seno θ é 2 lambda. Então, chutem aí o terceiro mínimo. A seno θ vai ser igual a quanto? Bom, a gente vai dividir por 8 aqui. E esse número vai virar 8, eu vou ter que multiplicar por 8. E não precisa. Bom, o fato é que, então, ó, tem o máximo central aqui, o primeiro mínimo está em 1 lambda, o segundo mínimo está em 2 lambda, né? O terceiro mínimo vai estar em 3 lambda e assim por diante. Ou seja, a seno θ
esse é um número inteiro de comprimento de onda, né, para uma situação de mínimos. Vou perguntar. Alguém abriu. Mas então, ó, cada mínimo aqui, cada vez que esse número for um número inteiro de comprimento de onda, eu tenho um mínimo. Tá? Isso é um pouco diferente da interferência por duas fendas, né? Mas é porque, nesse caso, exatamente quando o comprimento de onda é um número inteiro, de A seno θ, eu tenho meio comprimento de onda de diferença de percurso entre raios que estão separados de 1/4, 1/8 e assim por diante. Que tal? É isso mesmo? Vai. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então, agora vamos à parte que eu digo dos problemas. Aí. Quando que a difração passa a ser um problema para nós? Tá? E uma abertura circular exemplifica bem isso, porque o efeito também acontece, né? E, ou seja, também vou ter esse efeito de ter um máximo central, mas ter um mínimo em algum lugar. Tá? Então, vamos aproveitar a hora aqui e fazer uma pequena pausa aí. E nesse meio tempo vocês podem, né, dar uma esticada nas pernas. E... Então, por que isso pode ser um problema? Né? Por que o fato de ter difração, uma abertura circular, pode virar um problema? O que vocês acham? Ou pode não ser um problema também, pode virar arte, como nós vamos ver ao longo aí. Bom, como é que funciona isso? Funciona pelo seguinte, parecido com, não vamos deduzir isso aqui, nem tentar, eu vou acreditar no que diz no livro texto aí, que é complicado fazer essa dedução, mas essencialmente, né, vocês lembram que o primeiro mínimo, lá, o A seno θ, ou D seno θ, aqui se T for o diâmetro da abertura, né, era lambda. No caso aqui de uma abertura circular, o D seno θ é 1,22 lambda. Ou, o primeiro mínimo está num ângulo, a partir do centro aqui, né, esse ângulo aqui do centro, o seno θ vai ser 1,22 vezes lambda pelo diâmetro da abertura. E lá nós tínhamos que seno θ do primeiro mínimo era lambda sobre A, onde era o A era a largura da fenda. Tá? No caso de uma abertura circular é quase a mesma coisa, só tem esse fator 1,22 aí. Tá? É a única diferença. Mas tudo funciona igual. E onde que isso aí pode ser um problema? Isso pode ser um problema quando eu estou vendo objetos, ou estou tentando obter né, um detalhe de um objeto através de uma abertura circular, como, por exemplo, né, a pupila. A imagem que se forma na retina, né, se a pupila estiver tão pequena, de um tamanho em que possa acontecer difração, isso não acontece, eu acho, pode ser um problema. Mas pode ser um problema também o seguinte, quando os dois objetos que eu quero separar, ou dois pontos do objeto que eu quero separar, estão muito próximos. Tá? Vai acontecer o seguinte, ó, isso aqui é uma imagem, né, de duas fontes de luz que estão atravessando uma abertura circular. Né? Então, vocês veem que aqui, ó, eu não consigo ver que são duas. Aqui está uma ideia que são duas, tem dois máximos, parece. Isso aqui seria eu passar uma linha aqui, ó, ao longo do diâmetro, tá, dessa imagem, né, e medindo a intensidade em cada ponto. Eu não consigo desenhar essa linha aqui, ó. Então, vocês veem que a intensidade diminui um pouco ali no centro, né, que dá a ideia de que... E aí, se eu me afasto mais, né, desculpa, se eu me aproximo mais, eu consigo ver que esses são, de fato, duas
duas fontes, né? São dois pontos, né? E nós já vamos discutir porque que aqui eu posso garantir que são duas e aqui na esquerda não. Ou, se eu vou, né, mais para perto ainda, eu consigo ver com clareza que são duas, realmente, duas fontes diferentes, tá? E então vocês veem que eu tenho um problema de resolução aqui, ó, embora existam dois pontos, duas fontes, eu não vejo diferença, tá? Porque eu estou no que a gente chama de limite de resolução, eu não consigo ver que são duas fontes, ou seja, como se fosse um ponto só. Porque a difração através dessa abertura circular faz com que, né, o máximo central, os dois máximos centrais das duas fontes se sobreponham, e então, como eles estão sobrepostos, eu não consigo ver que são dois, entendeu? Eu vejo um só. E, no entanto, como a abertura, por conta da difração, você pode ver que aqui, nessa imagem, né, eu até tenho a impressão que são duas fontes, mas eu não posso garantir. Aqui, nesse caso, eu posso garantir que são duas fontes, tá? Vamos dizer por quê. Aqui também. Mas o problema é esse, né? A difração faz com que os dois máximos centrais se sobreponham e eu não consigo ver que são dois máximos, porque os dois estão no centro. Entende isso? Então, qual é o problema aqui? Bom, o problema é esse. Eu não tenho resolução, não consigo ver. Então, quando que eu posso garantir, né, que são duas fontes, ou seja, que eu estou realmente... E aí vem o que a gente chama de critério de Rayleigh. Tá? E a gente diz, então, que a gente consegue, que eu tenho duas fontes mesmo, nessa situação aqui, ó, quando o máximo de uma fonte, tá, coincide com o primeiro mínimo da outra, que no caso é essa situação aqui, tá? O máximo central de uma está aqui, o outro máximo está aqui, e se elas são do mesmo tamanho, né, o mínimo está ali no meio, tá? Ou seja, na verdade está ali no meio não, o primeiro mínimo dessa está em cima do máximo dessa, ou o mínimo dessa está em cima do máximo dessa. Então essa é a situação em que eu consigo garantir que são duas fontes, e esse é o critério que a gente usa para definir quando eu consigo separar, né, dois pontos. Ou seja, dois pontos que estão mais próximos em ângulo, né, do que isso, né, eu não posso garantir que são separados. Ou seja, eu não tenho resolução. Eu não sei se esse é. Eu não sei se, né, eu poderia inventar outro critério, se é o critério de Dornelles, mas não é o caso. Esse critério aí está bom o suficiente. E ele está bom o suficiente porque a gente sabe lá qual é a posição do primeiro mínimo, né? A gente viu lá que a posição do primeiro mínimo é 1,22 lambda sobre D, onde D é o diâmetro da abertura, né? E então a gente pode usar, né? A gente pode dizer que o θr, é o θ que me garante que, né, esses dois pontos são dois pontos mesmo, não estou vendo uma figura de interferência de uma coisa esquisita, né? É esse. O seno de θr vai ser 1,22 lambda T. Ou seja, o θr vai ser arco seno na menos 1 aqui é arco seno. Tá? Vocês lembram disso, né? Essa é o inverso do seno. O inverso do seno é a cossecante. Seno na menos 1 não é 1 sobre seno. 1 sobre seno é cossecante. Seno na menos 1 é arco seno. Mas, essencialmente, como esse ângulo é pequeno, tá? A gente vai aproximar isso. O seno de θr vai ser aproximadamente o θr. Então, eu já posso colocar direto. 1,22 lambda sobre D. Tá? Esse é o critério de Rayleigh. E ele define quando que eu posso, né, garantir. Ele pode me ajudar, por exemplo, ó, vamos ter um problema prático. Eu quero fazer eu tenho aqui algumas reproduções, né, de uns quadros que eu gosto, né, e
Vamos supor que eu quisesse fazer, ao invés de ter uma reprodução com um quadro daquele tamanho ali, né? Eu quisesse botar em toda a parede, tá? Eu quisesse fazer uma ampliação enorme. Qual é a resolução que eu tenho que ter lá na minha imagem? Quantos dpi, ou dpi, sabe o que é? O que é dpi? A gente fala em resolução. Vocês lembram o que é? Já ouviram falar, mas talvez não lembrem. Dots per inch. Dots per inch, ou seja, pontos por polegada. Nós não usamos polegada, mas a gente usa também. Diz que o computador tem, sei lá, ela tem 22 polegadas, ou tem 13 polegadas, ou 14, ou 15, sei lá. Mas então, então tem tantos pontos por polegada. E então, a distância mínima entre esses dois pontos vai depender, né, de quão próximo eu estou, porque essencialmente eu não posso ter pontos mais próximos do que um certo θ, ou seja, não adianta eu botar botar lá uma coisa super cheia de pontinhos, né, um valor de dpi super alto, uma alta resolução da imagem, se eu vou olhar de uma certa distância, né, eu não preciso mais do que tantos pontos por polegada, eu posso calcular isso, tá? Fica até um exercício para vocês, se vocês querem fazer uma ampliação, uma reprodução, quantos pontos por polegada tem que ter a imagem para garantir que vocês não vão ver os pixels ali, né? Para garantir que vocês não vão ver pontinhos, vão ver a imagem como se fosse contínua. Tá? Bom, a gente vai calcular a partir daqui, nós vamos fazer uma conta aqui, tá? E a gente faz junto aí um dos problemas, mas essencialmente é isso. Isso me diz quão próximas as coisas podem estar para que eu consiga resolvê-las, né? Ou seja, que um ponto está do lado do outro. Porque no caso de uma pintura, eu não quero ver os pontinhos, eu quero ver uma coisa contínua. No caso de uma reprodução, né, que eu quero uma impressão. Agora, no caso em que eu esteja olhando, o exercício que eu mandei para vocês, eu acho que é uma pessoa olhando a Terra da estação espacial, ou se eu estou olhando duas estrelas através de um telescópio, o que é importante é que eu seja capaz de resolver. Ou seja, a distância angular não pode ser menor do que um certo tanto, porque senão eu não vou conseguir saber que são duas estrelas. Eu vou ter uma só. Né? Bom, é óbvio, né? Isso aqui tem que estar em radianos, porque senão essa equação não vai funcionar. Tá? Lembrem disso sempre. Esse número aqui na direita é lambda, comprimento de onda da luz, d, o diâmetro da abertura. Isso aqui é um número sem unidade. Então, esse lado todo aqui é um número sem unidade. Então, obrigatoriamente, isso aqui tem que ser um número em radianos, que é como se fosse sem unidades. Tá? Radianos é uma coisa que não interessa o tamanho da circunferência, o ângulo em radianos é sempre o mesmo. Né? E ele é usado para definir o tamanho do arco em unidades de comprimento. Então, se multiplicar um ângulo em radianos pelo raio da circunferência em metros, eu vou ter o tamanho do arco em metros. Se multiplicar pelo raio em polegadas, eu vou ter o tamanho do arco em polegadas. Mas, então, obrigatoriamente, a definição de ângulo em radianos é equivalente a não ter unidades. Tá? E se θ estiver em radianos, vale essa equação. Se não, é seno θ. R vai ser igual a isso aqui. Ou o arco seno disso aqui vai me dar o ângulo em graus, por exemplo. Tá? Ok? Dúvidas? Comentários? Bom, um exemplo aí, ó, é uma pintura como essa aí, ó. Se a gente olhar de perto aqui da tela, a gente vai ver um monte de pontinhos, né? São vários pontinhos. Se eu olhar de longe aqui, meus braços não são grandes o suficiente, mas se eu for para longe aqui, eu não vou ver essa pintura como um monte de pontinhos, tá? De cores diferentes. O que eu vou ver vão ser uma coisa só. E como o critério do que eu consigo definir depende do comprimento de onda, é claro que eu vou deixar de resolver. Quem que eu deixo de resolver primeiro? O vermelho ou o violeta? Um exercício rápido aí. Essa é a equação. Tá?
que eu resolvo primeiro? Eu deixo de resolver primeiro. Eu tenho 2 pontos lá na pintura, tá? À medida que eu me afasto, os pontos continuam a mesma distância em comprimento, em metros. Ou seja, à medida que eu me afasto, o ângulo, né, vai diminuindo. Tá? À medida que eu vou me afastando, é como se os pontos estivessem se aproximando em ângulo. Não é porque estão fixos em metros, não, tá? Então, eles estão se aproximando em ângulo. Então, esse ângulo aí está diminuindo à medida que eu me afasto. Tá? Então, qual é o comprimento de onda que vai deixar de ter resolução primeiro? O vermelho ou o violeta? O violeta, porque tem um comprimento de onda menor. Tá? Então, presta atenção. Ele tem um comprimento de onda menor. Tá? Então, aquele número na direita vai ser menor. Ou seja, o θr vai ser menor. Tá? Só que pensa comigo, ó, à medida que eu me afasto, o ângulo vai diminuindo. Quer dizer, se no violeta ele já está satisfazendo essa condição, quer dizer que a do vermelho ele começou a satisfazer antes, porque o vermelho é maior, entende? Em números, né, o que eu quero dizer é que o comprimento de onda do vermelho é 650. Então, o θr vai chegar, ou seja, eu vou chegar no critério de resolução, θr, com o vermelho antes. Entende? Eu estou num ângulo grande lá. Estou perto, eu estou resolvendo os pontinhos, tá? Estou perto, eu estou resolvendo os pontinhos. Então, aqui, ó. Aí eu vou me afastando, o ângulo vai diminuindo. Então, ele vai chegar no critério de resolução para o vermelho primeiro. Que é o comprimento de onda maior. A partir daí, né? A partir daí, o θr vai diminuindo mais ainda. Até que uma hora ele vai chegar no critério de resolução do violeta. É isso aí. Então, por essa razão também, né? Que nesses quadros, o que é legal é que as cores vão mudando à medida que eu me afasto. Entende? Ou seja, as cores vão se misturando, os vermelhos vão se misturando primeiro, e os violetas vão se misturando por último. E conforme a quantidade de cor que eu tenho, né? Então, não sei se o artista pensava assim, mas ele devia saber isso, que os tons vermelhos vão se misturando antes dos tons violetas à medida que me afasto do quadro. Então, ele certamente deve ter usado isso aí para pintar. Então, eu nunca testei, gostaria de ver essa pintura ao vivo, principalmente porque estava num museu muito importante, que é o Museu de Orsay, e vai ficar como exercício para vocês visitar esse museu, tá? Infelizmente, eu só vou poder oferecer o exercício, não vou poder oferecer passagens e ingressos para vocês visitar o museu, tá? Ele está fechado, mas a gente pode visitar ele através do Google Maps. Tá? Tem o link lá no final da apresentação, vou mandar aqui para vocês também. Dá para entrar no museu e ver os quadros, tá? Com imagens de boa resolução. E ver o museu também, ver o prédio, ver como ele é. Embora não seja aí até lá, se vocês têm os óculos ali, talvez dê até para fazer uma visita virtual mais imersiva. Eu não tenho. Mas então, à medida que a gente se afasta, vocês podem usar essa imagem depois, a gente pode baixar ela em alta resolução, vocês podem baixar ela e colocá-la na tela. Tá? Deixa eu mandar para vocês o link. Tá? Eu baixei essa imagem, vocês podem baixar da internet, tá? Em alta resolução, é um domínio público. E eu vou botar o link aqui. Hoje eu baixei, né, a resolução mais alta que eu achei. Então, talvez seja até um outro exercício, poderia ser quão grande a gente pode imprimir essa imagem, né, para que eu veja ela aí a 1 metro de distância. Né. Eu peguei da internet, mas aqui tem o link do meu drive lá, onde eu baixei ela. Vocês podem baixar e depois colocar na tela do computador e ver se realmente ela muda de cor à medida que a gente se afasta, né? Depende também de como que o computador vai... Eu não sei se ela está na resolução maior que a tela do computador. Bom, mas essencialmente aqui nesse caso, então, deixa de ser um problema e passa a ser arte a resolução. Tá?
porque as cores vão se misturar de maneira diferente à medida que eu me afasto do quadro. Tá? O que vai acontecer é exatamente isso. Tá? Ou seja, imaginando que eu tenha, né, pontos lá no quadro, nós temos esse aí, o exemplo 36.03, nós vamos fazer ele aqui. Eu dou a minha última tarefa, tá? Então, encontrar essa pintura lá no Museu d'Orsay, tá? Aquele link ali, eu vou copiar ele aqui.